caros estudantes, tudo bem com vocês? Estão se cuidando, usando máscara, passando álcool em gel? Bem, eu espero que sim. Hoje é a nossa primeira aula de mãos na massa na matemática. Mas mãos na massa na matemática, o que isso significa, professora? Que nós vamos nos aproximar da matemática do nosso dia a dia, para além da matemática da sala de aula. Então, nós vamos olhar para a matemática da gastronomia, do artesanato, da costura e da customização. Então, eu sou a professora Alessandra Ende e vou acompanhar você nessa jornada. Bem, na aula de hoje, o que nós vamos aprender? Nós vamos aprender como fazer as melhores escolhas na hora de ir ao supermercado, em relação a como fazer a melhor escolha do produto em relação ao preço, em relação à quantidade, aquela promoção de leve 3, pague 2, como que a gente vai fazer esses cálculos, né, esse custo-benefício. E também vamos fazer a leitura e interpretação do modo de preparo dos alimentos. Então, nós vamos estar estudando os rótulos aí para poder fazer as proporções adequadas na hora de preparar alguns alimentos. Bem, o que significa, então, esse programa Mãos na Massa, Economia Doméstica na Matemática? A gente vai tentar, né, com todos alguns projetos de, literalmente, mãos na massa, aproximar a nossa matemática aí da escola, né, da nossa sala de aula, com a matemática do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Bem, o que você vai precisar, então, para a aula de hoje? Você vai precisar do caderno, né? Peço aí que você pegue o seu caderno de matemática para fazer as anotações, lápis, borracha e calculadora. Caso você não tenha uma calculadora aí disponível, pode ser a calculadora de um smartphone, mas mesmo assim, se você não tiver ela disponível, pode acompanhar comigo que eu vou utilizar aqui a calculadora e você vai poder verificar os cálculos junto comigo aqui nas aulas. Eu vou dar um tempinho, então, para você separar esses materiais aí que nós vamos utilizar na aula de hoje. Separou lá então o seu material? Bem, agora eu vou explicar para você como que você vai fazer o registro dessa nossa primeira aula de Mãos na Massa Economia Doméstica. Lá no seu caderno de matemática, você vai colocar a data dessa aula e também vai colocar lá Mãos na Massa Matemática Aula 1. Então eu vou te dar um tempinho para você fazer esse registro. Bem, fez o seu registro? Agora vamos lá, pensar juntos como a matemática está presente no nosso dia a dia. Em que situações a gente percebe a matemática no nosso cotidiano, no cotidiano da nossa família? Bem, quando a gente faz uma busca rápida na internet, aí sobre imagens relacionadas à matemática, uma das imagens que mais aparece é fórmulas, números, equações. Mas será mesmo que matemática se reduz somente a esses símbolos, a essas expressões? Cadê as pessoas que fazem a matemática? Dificilmente a gente encontra imagens de pessoas pensando a matemática, mas quando a gente encontra é nessa situação, né, das pessoas desgastadas, cansadas, né, esgotadas aí com alguma situação ou algum problema que não estão conseguindo resolver. Então, resumir a matemática a essas duas imagens seria tirar a beleza que está por trás da matemática. Mas beleza, professora, que beleza! Bem, há muita beleza por trás da matemática. E eu vou deixar você aí um tempinho para você pensar em 4 situações no seu dia a dia ou no dia a dia da sua família, para você anotar aí no seu caderno, que você percebe a matemática.
Então, fez os seus registros? Vamos compartilhar? Bem, aqui eu separei algumas imagens que vai apresentar aí a beleza da matemática. A primeira delas está relacionada à simetria. Olha só a beleza dessa imagem, nessa paisagem, a simetria que está por trás dela. Também nas construções, na própria construção civil, a gente também percebe os traços de simetria. Aí está a beleza matemática. Também temos a situação, por exemplo, de dança. Mas dança, professor, onde que tem matemática na dança? Bem, se a gente for pensar, por exemplo, na bailarina, no eixo de rotação, ou se a gente for pensar na angulação do corpo, nos passos do movimento, tudo isso tem matemática. Além na música também, quando a gente pensa aí nas notas musicais, tem muita matemática também. Por exemplo, no artesanato, quando a gente pensa nas formas, quando a gente vai construir ali, no exemplo da imagem, um vaso com argila ou com outro material, a gente também está incluindo a matemática quando a gente pensa nas formas. Interessante, né? Com poucos exemplos, a gente já conseguiu perceber que a matemática não se reduz apenas às fórmulas, aos números, Ela é muito mais do que isso. Bem, mas então em que contexto, nesta aula, nós vamos trabalhar a matemática? Bem, a gente vai trabalhar a matemática no contexto do supermercado. Na nossa ida ao supermercado, quando a sua mãe ou o seu pai, seu responsável, pede para você comprar um determinado produto, aí você se depara lá no corredor e olha, puxa, qual que eu vou levar? Esse que leve 3, pague 2 por tal preço, ou esse que está mais barato. Então, é nessas situações que a gente vai compreender, nesse contexto, um pouquinho da matemática do dia a dia. Bem, vamos começar então pela primeira situação. Marcelo foi ao supermercado comprar papel higiênico. Quando chegou no corredor em que estava esse produto, deparou-se com a seguinte situação. O papel higiênico X, de uma marca X, ele era de 30 metros, tinha 16 rolos no pacote e custava R$20. Aí nós temos outra marca de papel higiênico, que nós denominamos por Y, que tinha 30 metros, 24 rolos e custava R$27. E uma última e terceira marca, a marca Z, que o rolo do papel higiênico era de 60 metros, 12 rolos e custava R$21. Nossa, professora, você trouxe um problema de papel higiênico. Parece uma situação simples, Mas não é tão simples assim. Então aqui eu resumi os dados do enunciado. Então eu vou deixar alguns segundos para você copiar, registrar aí no seu caderno esse enunciado e tentar responder aí essa questão. Qual seria a melhor escolha de Marcelo pensando no valor a ser pago? Bem, cuidado! Pode ser que o R$20 ali, que é o menor preço, não seja o melhor custo-benefício. Então pense um pouquinho nesse problema. Eu vou dar alguns minutos para você resolver.
aí, você conseguiu chegar a uma conclusão? Qual é o melhor custo-benefício que Marcelo pode adquirir em relação aí ao papel higiênico? Bem, para poder pensar um pouquinho nessa situação, eu elaborei a seguinte tabela. Tabulei ali os dados do papel higiênico X, papel higiênico Y e papel higiênico Z. Então, nós vamos primeiro calcular, né, a relação do valor por rolo de papel higiênico. Então, ali na primeira coluna, na segunda coluna, perdão, você pode observar que papel higiênico com 16 rolos custa R$20. Aí o preço do rolo do papel higiênico, eu vou pegar esses R$20 e dividir por 16, certo? Então, esse preço por rolo vai ficar R$1,25. Aí entra a nossa calculadora. Então, eu posso fazer esse cálculo rapidamente aqui para obter um valor aproximado. Então, fazendo o meu cálculo, 20 divididos por 16, eu cheguei em R$1,25 exatamente, ok? Então, tá ali registrado já em vermelho R$1,25. Agora, eu vou fazer o mesmo procedimento para o papel higiênico Y e para o papel higiênico Z. Então, ali no papel higiênico Y, R$27 divididos por 24 rolos. Então, eu vou obter R$1,12 aproximadamente por rolo. Então, vamos lá. Tá aqui o meu registro, R$1,12. Mesma coisa para o próximo. Se eu pegar os R$21 que custa o pacote do papel higiênico Z e dividir pelos 12 rolos, eu vou obter o valor por rolo de R$1,75. Mas será que esses dados são suficientes para eu concluir qual que é o melhor custo-benefício? Bem, se eu fosse considerar somente esses dados, o meu melhor custo-benefício seria o papel higiênico da marca Y, né? Porque a quantidade, o valor do rolo, o menor valor em questão do rolo seria do papel higiênico Y, que custa R$1,12. Bem, como a variável somente do preço do papel higiênico em relação ao rolo não é suficiente, então eu também vou analisar em relação ao preço por metro. Então, no papel higiênico X, para eu calcular o preço do metro, eu vou dividir o valor de um rolo pelo metro dele. Ou seja, R$1,25, que é o preço do rolo no papel higiênico X, dividido por 30 metros. Então, se eu fizer essa divisão na calculadora, eu vou obter lá aproximadamente 4 centavos. Mas, professora, por que aproximadamente? Bem, vamos fazer a divisão aqui na calculadora. R$1,25 divididos por 30. Note que ele dá infinitas casas decimais, né? Seria chamado aí de uma dízima periódica. Então, eu peguei as duas primeiras casas decimais, ou seja, exatamente, ou aproximadamente, não exatamente, 4 centavos, ok? Bem, na segunda situação, a gente faz o mesmo cálculo, porém, o valor do papel higiênico aí do rolo é de R$1,12, e a metragem também é 30, então eu vou dividir R$1,12 por 30 metros. Tá aí, deu aproximadamente 3 centavos o preço de 1 metro. E para o papel higiênico Z? O papel higiênico Z eu vou dividir R$1,75, mas será que vai ser por 30 metros? Note lá que o papel higiênico Z ele é de 60 metros, é um rolo de 60 metros e não de 30. Então, aí o meu preço aproximado é de 2 centavos. Então, qual será o melhor custo-benefício? O papel higiênico Z, porque o preço dele em relação à quantidade de metros é o valor mais baixo. Vou deixar alguns minutinhos para você fazer esse registro.
E aí, fez lá o seu registro? Parecia uma situação simples, né? Mas demandou um bocado de cálculos. Bem, vamos lá para uma segunda situação. Ana Clara, a pedido de sua mãe, foi ao mercado próximo à sua casa comprar 2 garrafas de 500 mililitros de suco concentrado de maracujá. Chegando lá, ela se deparou com a seguinte situação. Bem, ela tinha lá 2 marcas de suco, o suco A e o suco B. O suco A, de 500 ml, rendia 6 litros e custava R$ 8. O suco concentrado B, também de 500 ml, rendia um pouco menos, ele rendia 5 litros, mas também ele custava um pouco menos, custava R$ 7. Então, qual a melhor opção em relação ao preço que será pago? Será que a melhor opção seria o suco concentrado A ou o suco concentrado B? Alguns minutinhos para você registrar essa questão e responder, e eu já volto para a gente discutir um pouquinho. E aí, conseguiu concluir qual é a melhor opção? Se é o suco concentrado A ou o suco concentrado B? Bem, da mesma forma que a gente tabulou os dados lá no cálculo para o papel higiênico, a gente também pode tabular os dados aí em relação ao suco concentrado. Bem, o suco A, o valor ele é de R$ 8, o rendimento de 6 litros. Então, qual o cálculo que a gente pode fazer? A gente pode calcular o valor do litro, né? R$ 8 divididos por 6, que é o rendimento de 6 litros, vai dar R$ 1,33. Então, o valor do litro para esse suco concentrado A é de R$ 1,33. O mesmo cálculo nós podemos fazer aí para o suco concentrado B. Então, ele custa R$ 7 e rende 5 litros. Então, nós vamos dividir aí os R$ 7 pelo seu rendimento de 5 litros, que vai dar R$ 1,40. Então, qual é o melhor custo-benefício aí? O suco concentrado A ou o suco concentrado B? Bem, é o suco concentrado A, que o valor em relação ao litro, né, do suco concentrado é menor do suco concentrado A em relação ao suco concentrado B, né, que custou R$ 1,33. Mas será que a situação da Ana Clara acabou por aí? Nós temos uma outra situação, a situação 3. Chegando em casa, Ana Clara foi fazer o preparo do suco com apenas uma das garrafas. Então, uma garrafa de 500 ml ela guardou, né? Lembrando que a mãe dela tinha pedido para ela comprar 2. E ela foi fazer o preparo do suco aí com a outra garrafa de 500 ml. Lembrando que ela optou aí pelo suco que tinha o rendimento de 6 litros. Bem, na embalagem do produto constava a seguinte informação: 500 mililitros rende 6 litros. Ana Clara não queria fazer 6 litros de suco, mas sim 1,5 litro. Quanto de água e de suco concentrado será que ela vai precisar? Bem, vamos ajudar a Ana Clara aí a fazer essa proporção?
Bem, o suco A, ele rende lá ele é de 500 ml e ele rende 6 litros. Que cálculo eu preciso fazer, então, para render, em questão de suco, 1,5 litro, não os 6 litros? Bem, note que eu posso escrever essa razão de 500 ml para 500 mililitros para 6 litros dessa maneira como está colocado aí na tela. Então, 500 mililitros corresponde a 6 litros. Quantos mililitros corresponde a 1,5 litro? Esses 500 mililitros é de suco concentrado. Então, 500 mililitros de suco concentrados eu consigo render em suco, misturando com água, 6 litros. Quantos mililitros de suco concentrado eu vou precisar, então, para fazer um rendimento de 1,5 litro de suco? Vamos ajudar a Ana a pensar um pouquinho nisso? Então, eu vou dar alguns minutinhos para você pensar nesse problema. Então, note lá que de 6 litros para 1,5 litro, a gente teve aí um decréscimo, né? Então, eu dividi os 6 litros por 4, eu vou obter aí 1,5 litro. Então, a mesma razão eu vou fazer em questão aos mililitros do suco concentrado. Então, se eu dividir os 500 mililitros por 4, eu vou obter aí a minha solução em questão de quanto de suco concentrado eu vou precisar para ter o rendimento de 1,5 litro de suco. Então, observe lá, eu tenho a minha garrafa de suco, significa que eu vou de suco concentrado, né? Significa que eu vou dividir em 4 partes iguais. Então, se eu dividi-lo em 4 partes iguais, lembrando que essa garrafa aí, ela representa 500 mililitros, eu vou ter o seguinte cálculo, ó, 500 divididos por 4 corresponde a 125 mililitros de suco concentrado, tá? Então, 4 vezes 125 mililitros corresponde ao total da garrafa ali, que seria de 500 mililitros, ok? Então, vamos lá. Portanto, para fazer 1,5 litro de suco, Ana Clara vai precisar de 125 ml de suco concentrado. Note que em alguns momentos eu estou falando ml ou eu estou falando mililitros, mas ml é o símbolo que representa o mililitros. Então, no cotidiano, a gente acaba utilizando ml quando nós estamos lendo o rótulo lá do produto no supermercado, mas a nomenclatura correta é mililitros, ok? Bem, a Ana fez todo o cálculo ali para o suco concentrado. Ela descobriu que ela vai precisar de 125 mililitros para render 1,5 litro de suco. Mas e de água? Quanto que ela vai precisar? Bem, se vai render 1,5 litro de suco, sendo que 125 mililitros corresponde ao suco concentrado,
o total de água será. Note que 1,5 litro corresponde a 1 litro mais 500 mililitros. Ou seja, 1 litro eu posso escrever como 500 mililitros mais 500 mililitros. Então, 500 mililitros mais 500 mililitros equivale aí a 1 litro. E aí, o que eu tenho ali? Então, 500 mililitros mais 500 mililitros mais 500 mililitros, eu chego em 1.500 mililitros de suco. Então, 1.500 mililitros de suco, subtraindo aí os 125, que corresponde à parte do suco concentrado, o restante vai ser o que ela diluiu em água, ou seja, vai corresponder à água que ela precisou utilizar para fazer essa concentração toda. Então, ela tem lá 1.500 mililitros, subtraindo de 125 mililitros, o total de 1.375 mililitros. E observe que 1.375 mililitros eu posso escrever como 1 litro e 375 mililitros de suco, certo? Perdão, de água, né? Nesse caso foi o quanto que ela utilizou de água. Então, ela utilizou de água 1 litro e 375 mililitros, somando com 125 mililitros de suco concentrado, fecha aí o pacote de 1,5 litro de suco, de rendimento de suco que ela vai poder ingerir com a sua família. Ok? Vou deixar alguns minutinhos para você fazer esse registro. Mas você pensa que as situações com a Ana Clara acabaram? Não, a gente pode explorar um pouquinho mais ainda. Vamos lá para a situação 4. Junto com a Ana Clara moram sua mãe e seu irmão. Os copos em sua casa têm a capacidade de 250 mililitros, cada copo. Como ela pode fazer a divisão de 1,5 litro de suco, que ela acabou de fazer, de modo que todos recebam a mesma quantia de suco? Como que ela pode fazer essa divisão aí? Então, ela tem copos lá de 250 ml. Quanto que vai ficar de copo para cada pessoa de suco, né? Como que ela pode fazer essa divisão aí de modo que fique cada um com a mesma quantidade de suco, né? Para não desfavorecer ninguém. Vou dar uns minutinhos para você fazer esse registro e pensar nesse problema.
Então, note aqui, eu fiz a divisão dos sucos, eu peguei a minha garrafinha de 1,5 litro, né, de suco que eu tinha, a Ana Clara tinha preparado e distribuí aí nos copos de 250 ml. Fui distribuindo de um em um. Então, o que aconteceu? Eu consegui aí encher, né, com 250 ml, 6 copos de suco. Ou seja, lembrando que na casa da Ana Clara nós temos 3 pessoas, ó, a mãe da Ana Clara, o irmão e a própria Ana Clara. Então, como é que eu vou conseguir distribuir esses 6 copos de suco para essas 3 pessoas? Bem, então vamos fazer a distribuição para a Ana Clara, para o irmão da Ana Clara e para a mãe da Ana Clara. Aí eu vou continuar a minha distribuição para a Ana Clara, para o irmão da Ana Clara e para a mãe da Ana Clara. Então, o que aconteceu aqui? Cada pessoa, né, que mora aí com a Ana Clara vai poder tomar aí 2 copos de suco de 250 mililitros. Ou seja, cada copo é 250. Então, cada pessoa vai ingerir aí meio litro de suco, ou 500 mililitros de suco. Certo? Então, vamos lá. Aqui, ó, tá a representação dos 250 mililitros de cada copo. Eu tenho aí os 6 copos. Ao todo, serão 6 copos de 250 mililitros de suco. 6 copos divididos em 3 pessoas, 2 copos por pessoa. Vou deixar aí alguns minutinhos só para você fazer rapidamente esse registro. Aí, será que acabou agora a situação do suco com a Ana Clara? Ainda não, prometo que é a última situação que nós vamos aí discutir em relação ao suco concentrado. Bem, ao ler o rótulo do suco que havia comprado, a Ana Clara observou que além da polpa da fruta e água, também estavam presentes na composição conservantes e corantes. E ela achou um pouco estranho. Pensando em fazer um suco natural e também na economia que ela poderia ter, ela fez uma pesquisa na internet sobre como fazer o seu próprio suco concentrado. Esperta, Ana Clara, né? Então vamos lá observar os dados que ela encontrou. Bem, o resultado que ela encontrou foi o seguinte, que 3 kg de maracujá azedo, que é o maracujá que é mais propício aí para nós podermos fazer o suco concentrado, equivale a 1 litro de suco concentrado. Ou seja, 3 kg da fruta corresponde aí a 1 litro do suco concentrado. Bem, será que o valor que ela vai gastar será menor do que comprando o suco concentrado? A gente sabe que em relação à qualidade do suco, é melhor, né? Porque ela não vai adicionar aí conservantes e corantes. Mas em relação ao preço, qual será a resolução da Ana? Bem, vamos observar ali. 1 quilograma corresponde a R$4. 3 quilogramas vai corresponder a R$12, concordam comigo?
Então, se 1 quilograma da fruta custa R$4, 3 quilogramas da fruta vai sair aí R$12. 3 quilogramas faz 1 litro de suco concentrado. 1 litro equivale aos R$12. Lembra qual foi o valor pago pela Ana em relação ao suco concentrado pronto? Quando ela comprou lá o suco concentrado pronto, ela pagou R$8 em 500 mililitros. Então, nas duas embalagens de suco concentrado, fecha 1 litro. Esse 1 litro sairia R$16, ou saiu R$16, porque ela comprou 2 sucos concentrados prontos. Então, aí, se ela for fazer o seu próprio suco, sem conservantes, sem corantes, bem natural, ela vai pagar R$12. Porém, se ela for comprar o suco concentrado pronto, ela vai pagar R$16, vai sair mais caro. Então, o custo-benefício dela em fazer o seu próprio suco em relação à própria questão de qualidade do produto e em relação ao preço, é um custo-benefício bem melhor. Bem, de tanta gente falar de suco, que tal então a gente aprender a fazer o nosso próprio suco concentrado? Vamos seguir então a receita da Ana Clara? Você vai observar agora um vídeo aí com um passo a passo de como você fazer o seu próprio suco concentrado em casa. Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá então para a nossa receita do suco concentrado de maracujá? Bem, para essa receita nós vamos utilizar 1 kg de maracujá. Lembra lá que na receita da Ana Clara foram utilizados 3 kg de maracujá, que rendia 1 litro de concentrado, de suco concentrado. Agora vai pensando aí, 1 kg de maracujá, quanto que vai render de suco concentrado? Bem, para nossa receita nós vamos utilizar aí o liquidificador. Aqui já coloquei a polpa de uma fruta, ainda vou preencher com as outras, né? Nós vamos também precisar de uma peneira, mas se você não gosta de resíduo de semente aí no seu suco, você pode utilizar também o filtro de papel, aquele mesmo utilizado para coar café, tá? Mas antes de começar a receita, não esqueça, é importante você esterilizar aí o seu recipiente de vidro no qual você vai armazenar o seu suco concentrado. Então, peça ajuda aí de um adulto para poder estar esterilizando esse pote. Você coloca em água, né, temperatura ambiente, aí você, quando a água atingir o seu ponto de fervura, quando ela começar a ferver, você deixa 10 minutinhos e desliga. Então, você só vai mexer nesse recipiente quando você for colocar o seu suco concentrado. Ok? É importante ressaltar também que às vezes nós vamos lá comprar a nossa fruta quando a mãe pede. Você olha e parece que ela tá machucadinha, tá um pouco amassadinha, né? Então você pensa, não tá boa essa fruta, esse maracujá. Muito pelo contrário, o maracujá quando ele tá assim, é o ponto ideal pra gente poder fazer o suco, tá? Então não descarte. E às vezes você deixou o maracujá lá na geladeira, esqueceu ele um tempinho lá, você pode muito bem utilizar ele para fazer aí o seu suco concentrado. Então vamos lá? Olá, então, agora nós já batemos o nosso suco por aproximadamente 1 minuto. Agora eu estou peneirando esse suco, tá? Então aqui, depois que eu terminar de fazer, de peneirar todo ele, aí sim eu vou armazenar no meu recipiente, ok? Bem, agora eu vou diluir, né, o meu suco que já está peneirado no meu recipiente. Prontinho. Agora eu vou tampar. E você, já descobriu quantos ml será que tem esse meu recipiente? Se você pensou em aproximadamente 300, 320 ml, acertou. Esse recipiente tem exatamente 300 ml, né? O certo, se fosse uma conta exata, né? Nós teríamos aí 330 ml de suco concentrado. Mas cada fruta, né, às vezes vem um pouquinho mais de polpa, às vezes vem um pouquinho menos. Bem, agora ele está bem fechadinho, bem lacrado. Para finalizar o processo, né, para ele durar um pouquinho mais ainda, nós vamos colocar novamente ele lá na água quente, fervendo, tá? Peça ajuda aí de um adulto, deixa aí por 10 minutinhos, esse é como se fosse um processo de pasteurização caseiro, né, que vai fazer com que o seu suco concentrado dure um pouco mais ainda, ok? Espero que você tenha gostado da receita. E agora, quem sabe você não pega uma fruta aí da estação para poder também fazer o seu suco concentrado. Até a próxima! E aí, conseguiu fazer o seu suco concentrado? Bem, aqui está a embalagem de 300 ml que foi referido aí no vídeo.
Tá? E aqui está o nosso suco concentrado prontinho. Note que no vídeo foi utilizada a nomenclatura quilo, né? Mas o correto é quilograma, porque quilo ele é um prefixo grego que significa 1000. Mas 1000 o quê? Por isso que a nomenclatura correta nós nos referimos a quilograma. O quilo sozinho não representa nada, ok? Então, na aula de hoje, o que nós vimos? Nós interpretamos as informações sobre preço, rótulos e modos de preparo, fazendo um delicioso suco concentrado natural e de baixo custo. Então, eu aguardo vocês na próxima aula.